Mais uma aula se inicia pelo EducaPE, com o tema de Geografia, com o tema Organização da Economia nos Espaços Urbanos e Rural na América Latina e África. Eu sou a professora Bernadette, do oitavo ano do Ensino Fundamental, nossa aula 10. Vai começar. Vamos lá? As Américas. Gente, o continente americano ele é dividido em 3 subcontinentes, né? A América do Norte, Central e a Sul. Dentro de todos os menores, a América Central. Os países que se integram nessa porção do espaço da América têm suas economias fortemente ligadas à atividade primária, principalmente agropecuária. Aí está o tio Sam te mandando que você tem que produzir, tem que crescer, vamos trabalhar, que o capitalismo voa. Nas Américas, gente, porque a América é um continente muito mais rico, embora que grande parte dos seus recursos ainda permaneçam inexplorável, tá? No entanto, essa riqueza encontra-se repartida de maneira desigual. Por quê? Tanto no interior e cada país, quanto ao conjunto do seu continente. Porque a América do Norte, que está os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, apresenta economia muito avançada e muito industrializada, e quando a maior parte da América Latina, a Central e a do Sul, permanece em situação de subdesenvolvimento e dependência econômica, comercial e financeira. Os Estados Unidos, com enormes recursos minerais e energéticos, tem uma agricultura especializada, apurada na tecnologia e avançada na indústria, controla os mercados mundiais de importantes produtos agrícolas, minerais e industrializados. Da mesma forma, o Colosso do Norte, como é chamado, exerce tutela econômica sobre muitos países latino-americanos, cujo comércio exterior baseia-se na troca de matérias-primas, agrícolas e minerais, por produtos industrializados. Aí está o símbolo dos Estados Unidos, que é um país muito nacionalista. Sua bandeira com as listas e estrelinhas e o seu dólar, a verdinha, gente. Cada vez subindo a economia dos Estados Unidos, eles lutam para sempre ser o primeiro em tudo, né? Na agropecuária, ele apresenta nível de desenvolvimento semelhante ao Canadá e dos Estados Unidos, embora que a produção seja muito maior nos Estados Unidos, tanto ao clima temperado, que domina a maior parte do seu território, quanto à qualidade dos solos, ricos em matérias orgânicas, caráter industrial das plantações, extensas e muito mecanizada. As plantações se destacam sobretudo as grandes plantações de trigo, que é o que melhor proporciona as colheitas da primavera e do inverno, o milho, algodão, e em menor escala estão aveia, cevada, arroz, leguminosas, linho, soja, tabaco, hortaliças, frutas, etc. A pecuária, o rebanho de ovelha e suíno, alcança grande rendimento das fazendas americanas e canadenses. Não sei se vocês já viram aí nos filmes aquelas grandes fazendas do Arizona, do Texas, pronto. Embora os maiores índices de produtividade pertencem ao gado bovino, criando em grande forma industrial no sudeste do Canadá e nas regiões do centro, noroeste e sudeste dos Estados Unidos, a silvicultura e a pesca também constituem grandes e importantes fontes de matérias-primas para a indústria e para exportações de ambos os países. Na América Latina, vamos lá, o que aconteceu na América Latina? Profundas distorções existentes na estrutura das propriedades agrárias e das técnicas agrícolas antiquadas, constituindo sério entrave ao desenvolvimento e à diversificação da atividade agropecuária, o que obriga quase todos os países a importar grande quantidade de produtos alimentícios, né? Devido à sua história de colonização, que é o que aconteceu na maioria da América Latina. As lavouras de produtos tropicais e de cereais também se estendem por vastas regiões do nosso amado Brasil, da Colômbia, da Venezuela. E quanto à pecuária, principalmente bovina, ovina e equina, atingiu grandes desenvolvimentos no campus do Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile e Uruguai. As colheitas de cereais do sul do Brasil e da Argentina se encontram a mais importante do mundo, devido ao nosso solo, devido ao nosso, os pampas, que é lá do sul do Brasil, tá? E a Argentina, a gente já sabe, o tipo de clima do solo também muito parecido do sul do Brasil. Por isso que são os mais importantes no mundo.
Na América Central são desenvolvidos diversos cultivos, porém o principal deles é o milho, que é uma cultura milenar na região, né? A produção agrícola é destinada à exportação, tendo em vista que a maioria das culturas são tropicais. As indústrias da América Central não possuem grande representatividade. As poucas que existem produzem basicamente tecidos, roupas, alimentos. Além disso, são quase todas transnacionais. Nenhuma nacional, que eles não têm recursos para fazer esses tipos de produção. Aqui são os imigrantes da América Central, que há mais de 2 décadas está recebendo muitos deles devido à escassez de produtos, de fome mesmo, ou de melhoria de condições, ou fugindo de próprias guerras que existem. América Central, milhares de imigrantes de vários países tendem a chegar aos Estados Unidos de forma irregular, né? De fugir da pobreza e da violência da política mesmo que existe nos seus governantes. América do Sul já é o nosso território, onde o Brasil reina, né? Porque é o maior país da América do Sul. Na economia da América do Sul, que são 12 ao total de países, a partir de 1930 houve um notável crescimento e diversificação na maioria dos setores. A grande parte dos seus produtos agrícolas e pecuaristas é destinado ao consumo local e ao mercado interno. O setor primário, extrativismo e agropecuária, que é o primeiro setor, é o que mais contribui para a economia da América do Sul. A agricultura é praticamente nos 2 modelos, subsistência e de monocultivo. A agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades com mão de obra familiar, plantio de diferentes culturas, com o objetivo de alimentar o indivíduo e a família. Esse modelo é responsável pelo abastecimento do mercado interno. Aí está a nossa linda bandeira, com um carrinho de mercado de nossa moeda, o real. Mas é linda a nossa bandeira, infelizmente muitos não valorizam. Mas vamos crescer novamente, porque a gente ainda é um dos maiores da economia da América do Sul. Apesar de acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional, o nosso FMI, de 2017, o Brasil é o 60º país do mundo, no ranking do PIB per capita, que é o valor final de bens e serviços produzidos no país no dado do fim do ano, dividido pela população nesse mesmo ano, com o valor de 10.019 dólares estadunidenses por habitante. Agora vamos para o outro lado, África. África só não existe pobreza não, viu gente? A fauna e a flora dela é riquíssima, belíssima, vivendo num clima, no deserto, totalmente diferenciado e sobrevive disso tudo. A população vive muito precariamente, mas é um povo alegre e colorido, bem parecido com o brasileiro. A África ela fica assim, entre sofrimento e exploração. Porque a base da pobreza da África encontra-se no processo de colonização, que foi a sua exploração sofrida pelo continente ao longo do tempo histórico. Entre o século V ao século XV, a Europa viveu um grande período histórico que ocorreu na formação, que foi o desenvolvimento e a derrubada do feudalismo. Lembram? Sistema feudal? Em seu lugar surgiu um novo sistema de organização de produção, que foi as relações de produção entre os humanos e a produção do espaço geográfico. O capitalismo, onde tudo visava o capital, visava o objetivo que era o lucro. Estão lembrados, gente? Não vamos esquecer. No século XV, o comércio tornou-se a principal atividade econômica da Europa Ocidental. A burguesia comercial, que era uma aliança entre os reis, substituiu os senhores feudais entre o poder e a riqueza. Deixou de ser a terra o objetivo que era do feudalismo e passou a ser o capital, a atividade comercial como fonte de riqueza. No início, o comércio limitava-se a terras europeias, no mar Mediterrâneo, alcançando a Ásia e o norte da África, pois as técnicas de navegação existentes não permitiam enfrentar o alto mar e se distanciar da linha da costa do litoral. Com o desenvolvimento das técnicas de navegações, os grandes navegadores puderam se afastar do litoral e adentrar nas terras longínquas, bem distantes. A África, junto com a América e a Ásia,
já no final do século XV e durante o século XVI, foram incorporadas ao horizonte geográfico e comercial europeu. Opa, apareceu no mapa. Mas, em consequência disso, o colonialismo, gente, foi implantado e o comércio começou a se mundializar, com exceção da Oceania, tá? Cuja incorporação no mundo europeu somente ocorreu no século XVIII. O objetivo desse colonialismo era o quê? Comercial ou capitalismo comercial. E os europeus é que tomavam as iniciativas de tudo. Começou pelas feitorias. Essas feitorias começou com os comerciais na África, na Ásia, além das colônias na América. No Brasil aqui teve as benfeitorias também, viu gente? A partir de tudo no século XV. Impuseram o Pacto Colonial. Que pacto era esse, gente? Também conhecido com a Divisão Internacional do Trabalho, a DID. Só que esse pacto só ficava bom para quem era metrópole, porque as colônias elas não podiam obter os lucros, ela fornecia, ela produzia todos os produtos agrícolas ou os produtos que obtinham deles, os metais preciosos, os vegetais, tudo através e era repassado para a sua metrópole, porque isso eles tinham poder, um monopólio. Né? Eles tinham um domínio único, exclusivo do comércio. E também se incumbia a metrópole fornecer produtos manufaturados para suas colônias americanas e para as feitorias asiáticas e africanas, somente com a intermediação dos comerciantes e dos seus respectivos metrópoles. Durante o capitalismo comercial ou colonialismo do século XV ao XVIII, ocorreu às benfeitorias africanas muitas alterações socioeconômicas e espaciais, entre elas massacre de população indígenas nas Américas, escravização do negro africano, introdução da agricultura comercial de exploração, que era a monocultura latifúndio plantation, para abastecer os mercados europeus, exploração de metais e pedras preciosas e suas transferências para metrópoles, a ausência de autonomia política administrativa, criação de espaços geográfico extrovertido, que eram espaços cuja produção voltava-se ao mercado externo para exportação, proibida instalações de manufaturas, pois o Pacto Colonial proibia isso, só as metrópoles é que podiam vender às colônias os produtos manufaturados. Ficava essa proibida e teve um forte peso no seu atraso de desenvolvimento tecnológico das colônias, porque as colônias não podiam ter fábricas, não podiam ter indústrias, salvo alguma reserva aqui no Brasil, aqui no Nordeste, com os engenhos da cana-de-açúcar, é que podia ter um básico manufaturado, assim, algumas máquinas para moer a cana-de-açúcar, tá? Mas fora isso, não era permitido, não. E com isso houve muito atraso tecnológico das colônias. Enfim, o que restou para as colônias e as benfeitorias de desenvolvimento limitado, subdesenvolvido ou propriamente o subdesenvolvimento. Não se beneficiaram das riquezas delas extraídas. É uma contradição imensa. Mesmo diante da Revolução Industrial, os capitalistas industriais, que era a burguesia industrial, passaram a considerar a Europa e seus próprios países muito pequenos para suas ambições. Então era necessário conquistar o mercado, conquistar mais compradores, fontes de matérias-primas, para dar sustentação aos seus planos de expansão industrial, para o próprio desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, obter maiores lucros. Fatores esses que cresceu com os países industriais europeus, junto com o Japão e os Estados Unidos, e reaviverem o colonialismo, que era surgindo através do neocolonialismo, na segunda metade do século XIX, que se manteve até a primeira metade do século XX. Nesse contexto, as feitorias fundadas na África e na Ásia, entre o século XV e a partir do século XIX, foram transformadas em colônias de exploração, com o surgimento do neocolonialismo no fim do século XIX e início do século XX. As feitorias operam na África e na Ásia, do tempo do capitalismo comercial, já não atendiam ao interesse dos estados colonialistas ou imperialistas. E burguesia financeira recém-formada.
Com a partilha da África e da Ásia do século XIX, iniciou uma outra grande exploração colonialista e a drenagem de riquezas dos povos africanos e asiáticos para o crescimento e fortalecimento da economia dos países europeus e do próprio capitalismo. Então começou a América, no século XV ao XVIII, capitalismo comercial, colonização na base de exploração, tudo que acontecia lá na África e Ásia, aqui também nas Américas. No final, teve interesse que era o domínio econômico e enriquecimento do lucro, exploração de recursos naturais. Quanto mais povos africanos, esses nem mesmo entravam de suas preocupações, eram vistos apenas na mão de obra barata e servil. Os estados colonialistas invadiram e disputaram entre si os grandes territórios africano e asiático. As suas populações transformaram em colônias. O controle informal ou indireto, que possuía sobre as feitorias na América e na Ásia, passaram agora para o controle formal e direto, implantando uma nova fase de colonialismo, que era o neocolonialismo ou imperialista, que foi uma fase muito ruim para esses continentes. Em 1884, as potências colonialistas europeias se reuniram na Conferência de Berlim para regulamentar a partilha da África. Quem ficava com o quê? Entre outras decisões, destacaram que toda uma nova ocupação e conquista feita pelo continente por uma dessas potências, que seria considerada efetiva e reconhecida pelas outras, tá? Os países conquistados teriam de instalar em sua posse uma autoridade e os demais países deveriam respeitar os direitos adquiridos por ele. Todo esse processo, gente, foi feito em concordância ou até mesmo pela consciência dos nativos. Novamente, as potências europeias atuavam em arrogância e desrespeitos aos direitos e sentimentos do povo, sem respeitar sua própria identidade e nem sua cultura, tá? África de 1880, antes da conquista europeia, veja aí no gráfico os dois mapas, e veja a África, impérios coloniais em 1914. Bem diferente, né, gente? Já houve muita divisão, com bastante tribos, clã, uma outra. Então, eram povos mais desunidos. Enfim, quem lucrava? As grandes metrópoles, os grandes países europeus. Mas a África atual é formada por países ou estados que começaram a romper esses laços, que muitas décadas viviam nesse grande tormento. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, em 1945, existiam 4 países independentes no continente africano: Libéria, Etiópia, Egito e a União Sul-Americana, que após isso, a África do Sul. A independência desses países era apenas formal, porque a Etiópia, o Egito e a África do Sul eram áreas de influência política, econômica e militar da Grã-Bretanha, e a Libéria dos Estados Unidos. Quando houve a descolonização africana, teve início com a sua independência em Gana, que é a antiga Costa do Ouro, em 1957. O exemplo de Gana influenciou todos os povos do continente a lutar pela sua independência. Foi um período de grande descolonização, gente, africana, dada pelos anos 60 e 70. Os movimentos civis objetivando essa independência também se seguiram nas novas décadas, que era de 80 e 90. A independência formal das colônias europeias na África não as livrou da dominação colonialista, infelizmente. Mesmo não pertencendo mais às potências europeias, os países surgidos continuavam sendo dependentes economicamente e financeiramente das suas antigas metrópoles. Você vê África em 1947 e você vê aí no slide descolonização das africanas. Os impactos sociais e econômicos do colonialismo, imperialismo na África causaram muito grandes conflitos, porque a herança nesse período trouxe o maior dos países africanos, que é a preocupação até hoje, que foi a fome da população e a disseminação das doenças pela carência nutricional e falta da assistência por parte dos estados. Além da fome, dos altos índices de contaminação pelo vírus da AIDS, outras doenças da guerra civis, que eram muitas, entre eles, a má administração de recursos por parte do governo, corruptos, contribuiu muito para esse quadro se agravar. Entre os aspectos ligados à grande expansão do vírus HIV, causador da AIDS, no continente, podemos destacar
falta de assistência médica adequada, falta de informação, desemprego e a pobreza e hábitos culturais. Todos esses fatores foi grande parte organizado pelo espaço africano, montado ao longo dos séculos, cujo objetivo era exploração das riquezas do território. Houve outros ainda, que foi desorganização e regressão da atividade produtiva. Século XIX, sistema produtivo era original pelo atender só as necessidades da população. Foi reorganizado pela função agora de interesses metropolitanos. Houve uma consolidação de classe dirigente africana, estritamente ligada com comerciantes europeus. Também houve a nova divisão internacional do trabalho ou da produção, que na África incorporou o sistema capitalista. Estão lembrados? Pronto. Como fornecedores de escravos, matérias-primas, minerais e produtos agrícolas para os países centrais, como os compradores de produtos manufaturados e áreas de investimento de capitais excedentes dos países centrais em diversos setores da economia. Ferrovias, portos, empresas, exportações, importação e eletricidade, etc. Havia muitos conflitos às fronteiras políticas artificiais, que gerou muitos conflitos tribais ou de intertécnicos ou culturais, que eram vários clãs diferenciados das conflitos tribais, tá, gente? Diminuição de população causada pela escravidão e pelo tráfico da sua grande gente. Instituição de racismo amparado por lei na África do Sul. Heranças de colonização que ocorreu. A substituição do artesanato, da manufatura, das manufaturas locais pelos produtos industrializados das metrópoles representou grande impacto aos povos africanos e asiáticos. Criou ruptura, iniciação e deformação de processos, desenvolvimento tecnológico e fabricação de materiais. Na agricultura, antes era de penetração e implantação de neocolonialismo. O sistema produtivo agrícola que estava organizado para atender as necessidades alimentares do seu povo. Com a chegada do colonizador, o sistema foi destruído e interessava só a produção de grande escala, matérias-primas agrícolas e minerais, para abastecer indústrias das metrópoles. O colonizador introduziu o quê? A plantation, que ocupou as melhores terras, avançando sempre as unidades familiares da produção agrícola, introduzindo também trabalho assalariado. E com isso, meus anjos, nós terminamos a nossa grande aula. Grande porque passou para os Estados Unidos, passou para o Asiático, passou pela África, as 3 Américas. E com isso nós conhecemos a nossa organização urbana e rural do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço. Obrigada.